O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Seja bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nesta noite, em nosso podcast, temos um convidado muito especial, né, Jamile? Isso. Estamos aqui com o Manuel Carvalho. Show. Líder nacional do movimento Machonaria. Líder também do Matilha, que é um encontro, né, que é uma iniciativa para o resgate da masculinidade bíblica que acontece em Feira de Santana. E essa noite vai falar um pouquinho mais para a gente sobre masculinidade à luz da palavra. Seja bem-vindo, Manuel. Show, vamos lá. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E vamos lá. Tenho certeza que Deus vai falar conosco e falar com esses homens aí. Bom, vamos lá então, vamos começar. Queria que falasse um pouco sobre sua casa. Show. Olha, eu sou Manuel Carvalho, costumo dizer que eu sou filho de Deus, esposa de Vanessa, pai de 4 meninos, Kaique, Oscar, Timóteo e provavelmente Isaac. Só tem homem, por isso que a machonaria já... A machonaria já começa lá em casa. Eita, o mundo é Jesus. azul lá, né? Então eu sou um dos líderes também do movimento Machonaria, que tem sua sede ali em Brasília, liderada pelo pastor Anderson. Lidero também, faço parte da liderança da minha comunidade, Comunidade Esperança. Cooperamos lá com a liderança dos homens. E sou líder do movimento Matilha, é um movimento que a gente ama, assim, Feira de Santana, que já acontece aí desde 2019, e Deus tem encontrado muitos homens ali, que esses caras têm sido transformado sua casa. E nosso coração se alegra muito com isso. Nossos, das mulheres também, né, Jamile? Especialmente. Nada melhor que ter um macho alfa em casa. As mulheres agradecem. Toda mulher que tem um macho alfa, ela se sente mais segura, mais protegida. Excelente. Certeza. Eu diria que toda mulher que tem um homem que teme a Deus, né? Que tem um homem que conhece. E eu creio que é sobre isso que o Machonaria fala. Exatamente. Nós trabalhamos com o resgate da masculinidade bíblica. E assim, a machonaria, ela foi minha tribo, ela conectou muito, porque quando eu me converti, eu tinha uma vida totalmente contrária a um homem convertido, e fiquei um pouco ainda patinando ali. E quando eu conectei com machonaria, eu descobri que o cara pode ser homem viril, amar o Senhor, o cara pode colocar um shape, ser fiel à esposa, o cara pode estar na sociedade, mas primeiramente estar na sua casa. Você pode tocar onde você quiser na sociedade e conduzir a sua casa. Então aquilo para mim foi fantástico, quebrou muita religiosidade que eu percebia. E ali me encontrei, ali encontrei a mensagem, ali encontrei a minha figura. E é onde Deus tem acrescentado também na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Me fala um pouquinho sobre a machonaria. Para mim é uma iniciativa nova. Eu confesso que eu não conhecia. O primeiro contato foi quando eu conheci através das redes sociais. Aliás, para quem ainda não acompanha o senhor, qual é o perfil na rede social? Eu estou no Instagram como Manuel Carvalho. O arroba é Manuel Carvalho, @Manuel Carvalho 3.0. Estou lá também. O Instagram é bacana, gravo umas poesias, falo sobre masculinidade bíblica. E o movimento, ele surge, o primeiro encontro ele é em 2018, né, com o líder pastor Anderson Silva, começou ali em Brasília, e de Brasília se espalhou pelo Brasil, pelo mundo, já realiza machonaria na Europa, nos Estados Unidos, né, em vários estados do Brasil também, traçando esse resgate de masculinidade bíblica, traçando mesmo que o homem ele pode ser viril, pode ser crente, o homem ele pode ser um político, ele pode ser um médico, um juiz, e ser cristão e tocar na sua casa. Entrando nesse ambiente já dos cristãos, é algo que a gente bate muito, sobre a omissão dos homens, né? A gente encontra muitos homens que eles se convertem e se tornam homens omissos, ou traz a omissão junto consigo. Então a gente aconselha muito casal que quando a mulher vai queixar do cara, queixa da omissão do homem. Então é algo que a gente vem trazer, essa ideia de que o homem ele é o principal. É o protetor, o provedor e o profeta da casa. O homem é a voz de Deus na casa. A mulher ela tem a função do Espírito Santo na casa e o homem tem a função de Deus. Uma casa que o homem é calado, a casa ela não tem voz profética, ela não tem destino. Eu sempre uso uma metáfora de quando uma criança ali de 2, 3 anos corre e cai. Quem corre primeiro para pegar é a mãe. Meu Deus, quebrou o braço, limpa o menino.
Se o pai tiver, o pai fala, e aí filho, levanta, tá tudo bem? Depois que o menino levanta, tá tudo bem, pai, ele pega no colo. Porque o pai ele já dá uma visão de destino, ele fala, quando esse menino crescer, que ele errar, ele tem que aprender quem ele é, ele tem que saber levantar e seguir a vida. Então, a casa equilibrada é onde o homem exerce a função do protetor, provedor e do profeta. E a mulher é a função do Espírito Santo. Vocês são mães. Normalmente, quando meus filhos estão um pouquinho mais arranhado, passa primeiro pela minha esposa. Aí minha esposa traz para mim. É a função do Espírito Santo. É aquela clássica, vou contar pro seu pai. Mas aí eu tenho que conversar com o seu pai. Aí pede pro seu pai. Minha esposa traz, a gente conversa, orquestra e conversa com os meninos. Agora eu tenho uma curiosidade, assim. A gente tá falando aqui sobre um papel de omissão. Mas é notório que na nossa sociedade, a maior parte das crianças, meninos e meninas, são educados por mulheres. Exatamente. Se você for lá ler em Provérbios, não me lembro bem se é no 1 ou se é no 2, Salomão fala assim, obedece à lei do teu pai e os mandamentos da tua mãe. O que é que ocorre? Eu vou trazer muito para a minha criação. Nós somos a primeira geração de cristãos, mas lá isso em casa foi muito bem resolvido. Meu pai ele vem em casa de 15, então ele sai e deixa a lei. E minha mãe vai e executa a lei. É o poder legislativo, é como a Assembleia ali, os deputados fazem a lei, a polícia vai lá e coloca aquela lei em prática. Então a casa orquestrada é a casa que o pai deixa a lei e a mãe faz a lei exercer. E qual é a casa que entra em colapso? Quando o pai deixa a lei e a mãe modifica a lei do pai. A mãe começa a manipular o pai, tramar coisa com os filhos e o filho fala, eu consigo melhor com minha mãe. Ou uma falta de autoridade do próprio homem. E junta com a falta do omisso do homem, porque quando o homem ele é omisso, ele transfere. Ele fala, aí não fez o que eu mandei. Porque se a gente parar para analisar hoje, muita da violência doméstica hoje é um crime, né? Digamos, no Brasil há muitos anos é crime, mas hoje nós temos uma percepção muito grande. E quem educou esses homens que estão, digamos, agredindo as mulheres? Isso. Porque assim, o homem, qual é o hormônio masculino? Testosterona, força. E qual é o hormônio, digamos, da mulher? Manipulação. Então, o perfil da mulher, ela tem um perfil também manipulador, que nada vai justificar uma agressão, jamais. Mas, normalmente, um homem desse, ou ele é filho de um pai que também agrediu, ou ele usa a agressão como uma proteção, uma falsa proteção. Normalmente, o cara que agride a mulher em casa, ele é frouxo fora. Ele só é bravo com a mulher em casa. Então, ele exerce uma falsa proteção, querendo atingir aquilo que é mais fraco, que é a masculinidade, que é a feminilidade da mulher. E a mulher, por outro lado, que nunca vai justificar, muita mulher, ela provoca uma agressão e não justifica, nunca. Mas a mulher, ela tem esse perfil. Normalmente a mulher leva o homem ao limite. Quando o homem agride, ela fala, tá vendo? Você me agrediu. Que não vai justificar nunca. Uma coisa não justifica a outra. Mas são dois problemas que quando você vai ver uma mulher que ela aceita apanhar do marido e um marido que bate, tem uma disfunção na paternidade dos dois. Normalmente ele aprendeu, ele viu o pai batendo. Ou ele vem de um contexto que a violência foi o pai dele. O cara que ele é criado, porque ele é muito violento também, pode ver que ele não teve pai e mãe, normalmente. Então, quem é o pai dele? A violência, a figura violenta dele. Vai ser o pai. Porque pai é proteção. Então, pro cara não tem um pai, quer que eu vou ser violento. Porque quando eu sou violento, ninguém vem pra mim. Ou ele é filho de um pai omisso, né? Pai omisso, porque ou um pai ele que agredia teve também. que se defender, né? Exatamente. Normalmente a pessoa replica o comportamento do pai ou vai ser totalmente oposto, mas o fim é o mesmo. Isso. Essa questão da omissão dos homens, isso é muito evidente hoje em dia. Frutos, como você falou, de filhos que não tiveram pais, a presença masculina em casa, ou muitos pais que foram omissos mesmo, né? Porque nem todos, infelizmente, têm essa questão, como você falou. Muitos trabalham fora e deixam a prole, né? Como foi que você falou? As decisões, dia, né? E a mulher faça isso, das diretrizes, né? Isso. E muitos não têm isso. Muitos hoje em dia só se preocupam porque eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. E aí a mulher que fica em casa tem que resolver tudo. Isso. Aqui eu encontro duas linhas, beleza? Tem a mulher que ela cria o homem omisso. Que é a mulher que criou um homem omisso? Ela já viu de problema de paternidade. Se ela tiver um pai omisso, é a mãe que resolve tudo. A mãe lidera a casa, ou seja, ela vem para liderar.
Aí ela pega esse cara que não resolve nada, mas as coisas têm que ser resolvidas. Ela começa a resolver. Isso. No namoro, ela começa a resolver no noivado. Só que quando ela casa, ela sente falta do cara, do protetor, do provedor e do profeta. Então, normalmente é uma separação que acontece que já começou no namoro. Porque os papéis não foram ajustados. Então, muita mulher que vem com esse problema, com espírito de liderança muito alto, ela forma um homem omisso. Ela forma algo que depois vai recair sobre ela. Então essa mensagem era Ou extremamente... sobre a nora dela, né? Ou sobre a nora. É. Não, você já vai recair Começa nela dela, no né? casamento. Porque ela já fica sobrecarregada. Isso. E pro homem é confortável. Sim. Pro homem vai falar, pô, minha mulher tá resolvendo tudo. É. A mulher tá tomando frente de E por tudo. que homem é folgado assim? Me explica. Ô Letícia, me desculpe, mas eu não vou dizer que homem seja folgada, não. Eu acho que são as mulheres que estão tomando a liderança. Porque eu sempre falo, mulher não foi feita para liderar. Mulher foi feita para auxiliar. E aí, no que ela muitas vezes tem a masculinidade forte, ela termina sufocando. Quando o homem não tem uma masculinidade definida, quando ele tem muito feminino, aí ela termina sufocando o homem, muitas vezes porque Ele ganha usou a mais. expressão. Aí ele se acomoda. Aí eu Isso. falei, então por que o homem é folgado Porque assim? a mulher não adora. Como é? Porque a mulher não adora Não adora o quê? o homem. Agora eu vou conjecturar pra você. Vai lá. Vai matar a Letícia agora. Efésios capítulo 5. Vamos O lá. homem morre e a mulher adora. Eita, O Deus. homem Ah, deve sim, amar. lembrei. O homem deve amar Cristo. A mulher o como homem Cristo deve amar a mulher como Cristo amou amou a a igreja e igreja. dá a vida por ela. Sim. O homem deve tratar seu corpo como trata o corpo dela. Em contrapartida, a mulher o adora. Quando Cristo estava crucificado, o que é que a igreja faz? A igreja adora. Então, todo homem que exerce a sua função e tem o combustível da adoração, do amor, da entrega da mulher, esse cara ele nunca vai ser folgado, ele vai ser amado, é diferente. É o cara que chega em casa e ele recebe a comidinha do jeito que ele gosta. Então, isso não é ser o cara folgado. Isso é um cara que ele é adorado, né? Então, aí fala também que a mulher é submissa, mas não submissa de submissão, é de Aí, Subserviência. ponto de legal. subserviência. Traduz isso aí pra gente, porque tem muita confusão. Pronto, tenente, Vamos lá. subtenente. Tenente, subtenente. Prefeito, vice-prefeito. Presidente, vice-presidente. Pronto. A mulher, ela é có do homem. O homem tá, o homem. A mulher não tá, o homem não tá, a mulher. Toma a decisão junto. Mas, amor, você acha o quê? A decisão é tua. Tem essa aqui, essa. Ô, filho, tu acha o quê? Não, filho, é isso daqui. Então, a mulher ela é a segunda pessoa É na missão legal do homem. esclarecer isso, porque muita gente, especialmente quem não conhece a palavra, tende a confundir. Exatamente. E achar que a Bíblia diz que a mulher deve ser humilhada, que a mulher deve ser subjugada, que a mulher tem uma posição inferior, né? Fala um pouco mais pra Tem gente. um texto fantástico que você vai sobre encontrar aí. Ah. Deixa eu pescar aqui. Mas a maioria da confusão que tem sobre esse tema é justamente por isso que as pessoas atribuem a subserviência. E a mulher é auxiliadora. Exatamente. Ela está sob a missão do marido, em todos os sentidos. Isso. E a mulher, ela não vai seguir o marido quando o cara não tem uma missão. Sim. Normalmente, quando o cara vem cheio de peito pra mim e fala, velho, minha mulher, eu falo, pô, mano, beleza, qual é a tua missão? Você vibra por quê? Qual é o teu propósito? Pra onde seu lar tá caminhando, é isso? Qual é o teu ministério? O que é que tu vibra? Tu acorda de manhã, tu vibra por quê? O que é que vem no teu coração? Porque mulher não acompanha homem sem missão. Agora, se tu tiver uma missão, tu chamar ela pra debaixo da ponte, ela vai. Se tu chamar ela pra Alphaville, ela vai. Porque ela confia no cara que ela tem. Isso. Mas se ela não confia, ela fala, eu vou pra lá fazer o quê? Porque mulher precisa dessa proteção. A mulher ela precisa precisa disso. A da, mulher, da ela foi proteção criada e da pra isso. admiração. Então o problema está aí, Letícia. Muitas vezes, por a mulher não admirar e não se sentir protegida por aquele cara, ela tem essa dificuldade de se submeter. Mas quando o cara ele é bem resolvido, ele protege e ele passa essa admiração, ela consegue ver nele aquele cara que vai cuidar, que vai suprir as necessidades dela, emocionais, financeiras e tudo. Todas. Ela segue. Quando a mulher não admira o homem, ela nem vai transar com o homem. Não, Ou ela se perde transar, ela tesão vai transar por fazer. para cumprir tabela. É. Então, encontra esse texto, até pesco aqui também, Pode falar. 1 Coríntios 11:8. O apóstolo Paulo, ele é fantástico. Vou ver se eu acho aqui também. Eita, ele é fantástico. Eu queria saber se ele era casado ou não. Certamente era casado para fazer parte do concílio Sim, ali. é Ele não verdade. tinha como ser solteiro, né? E o que o senhor... Mas vamos lá. É 11:8? É. Pois o homem encontrei aqui. Posso ler? Você vai ler? Pode. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Vai o 9.
E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Vai pro 11. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das Vai mulheres. no 12 para finalizar. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Autoexplicativo. Glória a Deus. Autoexplicativo. Aqui Paulo ele pega um contexto lá de Gênesis 2. Quando Deus... Vou dar um spoiler rápido aqui. Deus criou tudo da água e da terra, amém? Deus criou a água e falou, produza peixes, animais marinhos. Depois Deus cria a terra, fala, produza os animais terrestres, as árvores frutíferas, produza. Aí depois Deus vai criar o homem do barro, do pó da terra. Então o homem, ele vem da matéria-prima que Deus criou tudo, do barro, da água e da terra. E depois a mulher, ela vem da costela do homem. Então o homem, ele é matéria-prima de Deus e a mulher é matéria-prima do homem. Então o que é que Paulo está falando aqui? Não é que um é maior do que o outro. Existe um equilíbrio e todos os dois veio de Deus. Mas a mulher, ela está aqui dentro da proteção, da provisão e da profecia do homem. Porque ele começa falando, não, a mulher foi feita para o homem. Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para si uma disjuntora. Fez Adão cair no sono profundo, tirou a costela de Adão e fez Eva. E Adão fala como quem diz, glória a Deus, pô, minha Eva. E agora os dois serão uma só carne. Fechou, Deus, tudo em casa. Então o apóstolo Paulo está falando no contexto aqui de culto, mas eu quero tirar só para essa linguagem da gente. Certo. E aí depois ele fala, mas o homem não é maior do que a mulher, porque o homem também vem da mulher. Então a mulher, o homem que lança a semente e a mulher gera. E como é isso dentro do lar? A figura do homem, ele vai ser sempre quem planta e a mulher gera. O homem, ele sempre planta a lei e a mulher gera. O homem fala assim, maestro, troca um lá menor. E a mulher faz o som sair. Então é uma conexão para que o propósito de Deus ele aconteça nos filhos, e na família e na sociedade. Porque Deus ele não quer formar casamento, Deus ele quer formar famílias apostólicas. Que a partir de uma célula familiar se forme uma igreja, toque na sociedade. Então é basicamente isso que o apóstolo Paulo fala. Como quem diz assim, homem, não fique se achando que você é melhor do que a mulher. Mulher, não fique se achando que você é melhor do que o homem. Isso aqui é uma orquestra. É uma orquestra. Vocês nasceram para caminharem juntos. E ali eu volto em Efésios capítulo 5. Quem entende primeiro, morre primeiro. Se eu entendi o que é casamento primeiro, eu vou morrer até que minha mulher entenda. Explica pra gente o que seria esse morrer. O morrer primeiro é você suportar o amadurecimento do outro na fé. É você ter calma. Eu me converti primeiro do que a minha esposa. Eu era um cara promíscuo, mentiroso. Eu devia, eu prostituía, eu bebia, tudo de ruim. Eu me converti. Agora eu tô me achando o cara mais santo do mundo. Só que quem mais sofreu ali? Quem mais pegou o Manuel no mundo? Minha esposa. Quem mais sofreu é ela. Então quem vai ser mais difícil de acreditar é ela. Só que a gente cai no engano que fala assim, rapaz, não era pra essa mulher quem era mais pra estar junto comigo, que era pra estar mais colada. Não, irmão. Quem mais sofreu foi ela. Então, Vanessa se converteu acho que 1 ano depois de mim. Eu comecei primeiro a minha caminhada de fé. Então, eu venho, e Vanessa também comigo, mas eu entendi primeiro ali, então eu tive que morrer, eu tive que esperar ela entender. Uhum. Porque senão o cara vai falar, vou separar, não tá entendendo nada, não é o que eu quero, como é que eu mudo, todo mundo aceita, mas menos você não reconhece. Então, pra gente mudar pra fora de casa é muito fácil. Uhum. Mas quem sabe quem é Manuel? Minha esposa. Eu ouvi uma sessão certa feita de uma pastora e um pastor, um casal, aconselhando um casal jovem, casados, e era esse dilema. E aí essa pastora, eu mando até um beijo para ela, a pastora Lenisa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela falou assim, a culpa é dele, o outro, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Se você se comprometer em melhorar a sua parte, o casamento já melhora 50%. Isso. E qual investimento te dá um retorno de 50%?
Exatamente. Né? Então, se nós nos responsabilizarmos em melhorar a nós mesmos, aquilo que é a gente, já vai melhorar o ambiente. E como ele falou, Morre quem se primeiro. converteu, quem está ouvindo a palavra é a pessoa. Que vai ter Quem que morrer entendeu primeiro. primeiro morre Não, primeiro. pois é, Normalmente tem morre casa primeiro. que é assim também. Tem casa que a mulher converte primeiro. Beleza? O homem converte depois. Aí parece que quando o homem converte, a mulher esfria. Aí quando você a vai luta ver... a luta Normal. espiritual, Isso né? é até normal, porque enquanto o homem não é convertido, pô, quem é a liderança espiritual da casa é a mulher. Mas a partir do momento que o sacerdote da casa se converteu, a liderança agora é dele. Então, até nesse momento, se a mulher não souber transicionar, ela gera um problema na casa dela também. Então, é muito importante quem entender primeiro morrer primeiro pelo outro, até o outro chegar junto. Efésios 5. Até caminharem junto. Porque marido bom é marido morto. E mulher boa é mulher que adora. E tudo que o homem quer, sabe o que é? Eu falo direto com os caras. O cara vai chegar em casa ali, a mulher fala assim, traz um pão, um leite, um queijo. Aí o cara chega com um pãozinho, 6h30, debaixo do braço, o café tá feito, os meninos tomando banho, ela assim esperando você sentar, botar o café e tomar, é o pagamento do homem. O homem ele não quer muita coisa. Eu costumo falar, se tiver uma farinha, um café pro cara tomar, uma esteira pro cara dormir, a mulher e os meninos, tá ótimo. Eu chego em casa de noite, eu gosto de ver meus filhos dormirem. Aí meu pastor brinca comigo assim, com a gente na igreja, fala assim, quem era tu, pecador? E eu falo, velho, quem era eu, pecador? Meus meninos dormindo, minha esposa, eu vou lá, olho, cubro e tal. Falo, velho, quem era eu? Disfuncional total. Totalmente contrário a um casamento. Quando eu ia para um casamento, falava, tô indo enterrar um cara. E hoje, pela graça de Deus, nós aconselhamos casais, nós ajudamos pessoas no casamento. Nós falamos assim, tem restauração, se teve pra gente. Amém. Porque não vai ter pra você. Então, Vanessa, a gente está agora para fazer o ensaio fotográfico dos meninos, porque o de Oscar não era cristão. E Vanessa arrumou tudo, preparou o fotógrafo, eu mentia muito. Se eu falasse que não iria, era um problema. Eu falei, não, eu vou. E Vanessa até hoje, ela me espera chegar para tirar as fotos. Né? Você está rindo, falei, porque Como não foi com Jesus vocês. é bom, Jesus transforma. Então, o ensaio de Vanessa com Oscar é só Vanessa grávida. Então, o Senhor, ele é tão magnífico que ele restaura. Aí Deus vem me dar gêmeos. E nós vamos fazer nosso ensaio fotográfico para a glória do nome de Jesus. Amém. Então, é essa restauração da masculinidade bíblica que eu falo. E o homem, enquanto ele não conhece Cristo, não se conhece, ele é um perdido. Ele vai estar todo dia pegando a menina na rua. Ele vai estar bebendo, ele vai estar usando droga, porque ele não reconhece o seu valor. Quando ele conhece Cristo, se conhece, ele fala, isso aqui não conecta com o meu objetivo de vida. Isso aqui não conecta com o meu propósito. Isso aqui não conecta com o que eu toco mais. Masturbação não conecta com o meu propósito. Pornografia não. Pegar uma menina fora não conecta mais. E o Espírito vai te fortalecendo. E Deus vai iluminando sua mente, seu caminho. Aí o cara toca, o cara vira um empresário top. O cara toca, o cara vira um marido top. O cara toca, vira um pai excelente. Um amigo. Pela graça do Senhor. 1 Coríntios. A minha graça é tudo que você precisa. Então, é basicamente esse resgate, é levar o homem para dentro da sua casa. Ele entender, a missão dele é ser dentro de casa. A África do Sul dele, a África dele é a casa dele primeiro. E a partir da casa dele, esse embrião chamado família, tocar na sociedade também. Uma coisa que você falou que eu achei interessante foi assim, quando o homem se converte primeiro, né, da dificuldade da mulher aceitar a mudança de liderança. Né? Porque normalmente quando o homem sem Cristo, ele termina se submetendo à mulher, na maioria das vezes. E aí quando ele se converte, que ele assume o seu lugar de líder, de cabeça no lar, muitas vezes gera aquele transtorno. Por quê? Porque a mulher, você vê como mulher é um bicho complicado. Mulher, ela quer dominar, toda mulher quer dominar. Tem aquela coisa, não, eu quero mandar, eu que dou a última palavra, mas no fundo, ela quer ser dominada. Ela dá aquele sorriso interno. Quando ela fala o negócio marido, filha, não é aqui. Ela dá um sorriso interno e fala assim, eu tenho um homem em casa. Isso, então você vibra, poxa, yes, é isso aí, eu gosto, porque como a Bíblia, como você falou em Gênesis, que o teu marido te domine. Então toda mulher, no fundo, muitas mulheres têm raiva de mim quando eu falo isso, mas toda mulher quer ser dominada por um homem. Ela gosta, então assim, mas ela não quer admitir isso. Ela quer demonstrar que ela dá as cartas. Então, quando o homem se converte primeiro, que ela tem que recuar
Isso aí gera problema. Isso é questão de construção. Sim. Na verdade, não é construção, é desconstrução. É desconstruir a figura do homem. O cara que passou 10 anos traindo, mentindo, enganando, consumindo pornografia. Você não vai mudar isso do dia para a noite. Nós convidamos o meu cunhado, foi assim quem me conectou com Vanessa, para ser padrinho de casamento. Ele não aceitou. Ele falou, depois ele falou, como é que eu aceitava? Tu mentia tanto. Como é que eu ia partir? Na minha cabeça era uma mentira. Então, até você apagar esse passado, limpar com uma nova figura, isso gera tempo, não vai ser do dia para a noite. Então, o parabéns que você normalmente vai receber por último é da sua esposa. Porque quem mais está assim, esse cara mudou. Será que ele mudou de fato? Então é a perseverança. Tem um texto que ele é magnífico, ele rege a minha vida também. Porque em momentos de crise, assim, num casamento, aí quando eu fazia uma timeline ali com Deus, eu falei, Deus me deu a convicção do meu casamento. A convicção que eu tenho, que eu tô vendo vocês, eu tenho da certeza do meu casamento. E Deus não mente, Deus não erra, Deus não muda. Eu falo, quem tá errado? E Deus tem um texto, sempre confundo, é 25, 26, é 26, 25. 25, 26. É em Gênesis, é a história de Isaac. A Bíblia diz que Isaac vem, casa com Rebeca, e Rebeca agora é estéril. E eles têm uma promessa. Rebeca, quando sai da casa de Labão, recebe a oração, que ela iria gerar vários filhos. E Isaac, obviamente, filho de Abraão, através de você, vai cumprir a promessa feita a Abraão. Aí ela casa e Rebeca é estéril. Então, que crise. Aí a Bíblia diz que eles casaram, Isaac tinha 40 anos. E os meninos nascem, Isaac tem 60. Aí a Bíblia frisa, Isaac orou incessantemente pela vida de Rebeca, por quanto ela concedesse. E Rebeca ficou grávida de gêmeos. Aí Deus falou assim, Isaac orou 20 anos por Rebeca. Num tempo que poderia ter outras mulheres, no tempo que poderia ter abandonado. Sendo que teve o exemplo do próprio pai, né? Teve o exemplo do pai. Que era um exemplo ruim. Você não vê uma fala de Rebeca no texto, você não vê uma fala de reclamação de Isaac. Você só vê dizendo que era Isaac orou incessantemente. E Deus falou para mim, tu tem quantos anos orando pelo teu casamento? Tu tem quantos anos orando pela tua esposa? Aí o que a gente faz? A gente morde as costas, que não consegue, quieta, ora, dorme e acorda bem. Esse texto rege a minha vida. Eu sempre falo para os homens. Normalmente a gente sempre introduz com esse texto. Gênesis e esse texto. Tem coisas que não adianta você argumentar. Só vai vencer no campo da oração. Tem coisas que não adianta você ser ideológico, eloquente. Só vai vencer no campo da oração. Então Deus falou assim, diminua o seu argumento e aumente sua oração. Porque a maioria das coisas é no ambiente da oração, é no ambiente do jejum. Algo que a gente tem se perdido nessa questão ideológica, nesse tempo que tudo é ferramenta, 3 passos. Então casamento não tem 3 passos. Casamento, se tiver um passo, é aquele 70 vezes 7 do perdão que Jesus ensina ali para o discípulo. Então, nós precisamos aprender a gerar nossa casa em oração. Como Isaac gerou a casa dele. Isaac teve gêmeos. E o senhor falou aí de 20 anos de 20 oração. anos de oração. 20 anos não são 20 dias, 20 anos não são 2 meses, não são 20 meses, 20 anos. Exatamente. É o chefão. Lembra do joguinho? Não tem um joguinho? Quando você passa todas as... Vem ali, derrota os bonecos mais fracos. No chefão. Então Isaac, ele estava no chefão dele. Depois que os meninos nascem, você vai ler ali o 26, Isaac viveu uma prosperidade enorme. E tem algo fantástico também nessa história de Isaac, não sei porque se prega tão pouco sobre Isaac. Só prega normalmente ali o 22, que fala do Moriá, que ele era para ser sacrificado e tal. E fala-se muito sobre Abraão, mas ali Isaac já tinha de 17 a 20 anos. Isaac tinha consciência que Abraão ia... A ideia era sacrificar ele. Então Isaac já é um cara excelente, né? E tem outro fato sobre Isaac que a gente pode falar daqui a pouco. Então, depois desse chefão que Isaac vence, ele vive a prosperidade em todas as áreas da vida dele. Ele planta, ele colhe, ele tem 100 por 1, ele abre poços, ele funda cidades. E a Bíblia diz assim, e Deus fez Isaac prosperar. Só que Isaac já era um homem rico, Isaac já tinha recebido a principal herança de Abraão. Isaac já era um homem rico, mas depois que Isaac venceu o chefão, de perseverar em oração, gerar a família dele e continuar, ele recebe a bênção do Senhor. Então tem momentos que a gente tá para romper, que é só matar o chefão para passar de fase.
Só que ao perder desse chefão, você pode voltar para o começo de tudo. Ou até abandonar o evangelho. Então, o que é que eu digo aqui para nós? Apertou, tá na comunhão com Deus, apertou, persevera. Tá matando o chefão. Mateus capítulo 4. E Jesus resistiu a Satanás, e vieram anjos dos céus e serviram Jesus. Então, o fator da vida do cristão tem uma fase para você entrar que se você não derrotar o chefão, Deus não te coloca. Porque Deus não vai te dar um nível espiritual que você não está preparado para receber. Deus não vai te colocar algo que você não vai poder sustentar. Então eu tenho percebido, se a gente não estiver atento a isso, a gente vai estar toda hora. Chega no chefão, volta para o começo. Chega no chefão, volta para o começo. E não consegue dar um passo na nossa vida ministerial. E o senhor acha que essa percepção bíblica poderia justificar hoje o porquê que as relações estão tão líquidas, como se diz? Os casamentos não duram, as pessoas trocam o tempo todo, não se sujeitam a viver esses processos de perseverança. Exatamente. A filha ela foi criada para não depender do pai. Ou pelo pai ou pela mãe. A mãe ela foi frustrada no casamento e falou, eu vou te criar, tu vai estudar, tu não vai depender de homem para nada. E a mulher cresce com isso. Né? Normalmente, do pai também. Tem aquele pai, o cara de repente tem uma condição financeira bacana, é um cara arrogante, não entendeu nada sobre casamento, falou assim, você não vai depender de homem. Você vai estudar, vai se formar e não vai depender de homem para nada. Então a mulher, ela cresce achando que o principal fator da vida dela é a carreira dela, é a condição financeira. E que não é. O homem, filhinho da mamãe, protegido demais. Protegido. Por que isso aconteceu? Incesto emocional. A mãe, ela tem um problema muito grave com o marido, não consegue conectar o amor dela com o marido, então ela deposita a emoção dela em um filho. E quando esse filho começa a ter um relacionamento, ela tem vários problemas com essa nora. Vários problemas com o filho, porque o filho casa, ela quer continuar regendo a vida do filho, quer se intrometer. É um incesto emocional. É a mulher que foi problema com o marido dela o tempo todo, pegou o emocional dela, não, esse filho aqui é tudo que eu tenho. Já viu aquela frase de mãe, quando a mãe fala assim, meu filho é minha vida, é tudo que eu tenho. Ela está com problema no casamento dela. Porque a minha vida na terra é minha esposa, depois os meus filhos. A pessoa mais importante na terra, minha esposa. Porque Deus só falou assim, ame e seja uma só carne, só com a esposa. Os pais é para honrar e os filhos para cuidar, porque são flechas do Senhor, herança do Senhor. E eu os amo, mas eu não amo meus filhos tão quanto eu amo a minha esposa. Deixará o homem a sua casa, tomará uma mulher, seu pai, né? E os dois serão uma só carne. Exatamente. Então, isso é herança da criação. Sim. Porque muitos pais criam já, muitos pais já casam o filho dizendo assim, ó, você vai casar, mas se não der certo, seu quarto tá aqui. Isso. Eu peguei um caso na minha família, tipo assim, um menino extraordinário, 18 anos. Tipo assim, Deus levantou o menino como cristão na família assim, do nada. Bereshit Barat Elohim, do nada, Bara, que Deus cria do nada, né? E esse menino namorando, caminhando para noivar, conversando com o pai. E o pai, não, rapaz, eu queria que ele estudasse, que ele se formasse primeiro. Eu falei, rapaz, você é louco. Eu falei, olha para sua vida, o que é que te formou como homem hoje? Ele falou, eu casei novo, mas eu paguei 7 anos de aluguel. Eu falei, o que é que te formou como homem hoje? Quando ele parou, os 7 anos de aluguel, formou quem eu sou. Casar novo, eu assumi responsabilidade novo, formou quem eu sou. Eu falei, sabe por que tá tendo problema? Fechando isso que a gente falou. Porque as meninas estão acordando 11 horas da manhã. A mãe lava a calcinha das meninas. Porque fala, não, tu vai casar com homem rico, tu vai ter empregada. E os meninos protegidos, filhinho da mamãe, que a mamãe dá tudo que quer. Não tem, não valoriza o dinheiro, não conhece o que é dinheiro. Não valoriza a mulher, né? E automaticamente, normalmente, como você cuida do dinheiro, você cuida das outras coisas da sua vida. Responsabilidade. Você não, quando eu falo dinheiro, é responsabilidade. Tem matilha lá que eu levo, um recibo de luz, e apresento os caras. Falei, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um recibo de luz. Se você não tiver amor, irmão, chegar seu recibo de luz, você pagar, você não é homem. Sabe o que é isso aqui? É o talão de uma feira. Você já fez alguma feira na sua vida? Então, assim, aí esse menino super protegido casa com a menina que acordava 11 horas. Que não é precisar de homem pra nada. Que a mãe lavava a calcinha, que não sabe fritar um ovo. Vai dar em quê? Aí vai estar a mãe da menina indo fazer as coisas, a mãe do menino indo fazer as coisas, eles não se resolvem, eles não têm comunicação. Onde é que acaba esse casamento? É um casamento que na verdade nem existiu, porque ninguém sabe função de nada. E Isaac era um filhinho da mamãe. Porque quando é que Isaac casa? Quando Sara morre. Pode ler, Gênesis 23, 24.
Abraão fala assim, Eliezer, busca uma esposa para consolar Isaac, porque a mãe dele morreu. Busca uma esposa a fim de consolar Isaac. Isaac tinha 40 anos. Naquele contexto, o homem nenhum ficava com 40 anos sem casar. Então Isaac era tão superprotegido que um homem que deu sua vida ali por Deus, um homem de Deus, um homem forte, por conta de uma superproteção da mãe, estava se tornando o filhinho da mamãe. Porque superprotegido. Então, para Isaac casar, Sara teve que morrer. Nossa, eu nunca tinha tido essa iluminação. E a questão do que ele estava falando de Isaac, eu estava pensando aqui, Isaac teve o exemplo do pai, que pegou a concubina, Sim. né? Já meteu o pé na H, jaca antes. E ele não arrumou, a Bíblia não relata que ele teve... Isso aí é um contexto bacana também. Não, e só completando aqui, ó, ele não pegou a concubina, e já Jacó, que era filho dele... Teve várias, não foi nenhuma só. Entendeu? Como teve esse intervalo entre Abraão e Jacó. Isso. E ele no meio... E Jacó e Abraão casamento. são contextos diferentes, objetivos diferentes também. Que Agar ele pega como despojo no Egito. E Agar gera Ismael, e Ismael gera os ismaelitas, os muçulmanos. Beleza? A briga, a guerra de Davi e Golias é a mesma guerra de hoje. Ok? Uma desobediência de Abraão. Agar, Ismael, o povo inimigo de Deus. Isaac, ele também pensa em ir para o Egito. Só que Deus aparece para ele em sonho e fala, não vá para o Egito não. Vá para Beceba, se eu não me engano. Se eu errar aqui, olha na Bíblia. Isaac, ele ainda comete o mesmo erro de Abraão. Fala que Rebeca é irmã dele. E ali os caras vê que não é, desfaz o negócio, dá um pedacinho de terra para Isaac. Isaac começa a plantar, colher 100 por 1, abrir poços e ter água e começa a ter o ciúme. Até que Isaac vai, se estabelece e descansa. E a questão de Jacó, Jacó queria casar por Raquel. É um exemplo bom pra gente falar de homem. Labão falou, não, trabalhe 7 anos. Isso aqui é fantástico. Trabalhe 7 anos. Um orou 20 anos. O outro trabalhou 14. Porque 7 veio Lia. Aí Labão falou, você quer casar com a mais nova, você casar com a mais velha? Lia. Depois... mais 7 anos Raquel. E os meninos hoje de 16 anos não trabalham, não sabem o que é recibo de luz, quer arrumar namorada. Então, assim, quer namorar, quer casar? Trabalhe. Trabalhe pro Senhor. Trabalhe pro Senhor. Lá a gente não concorda de ninguém namorar antes de 18 anos. A nossa igreja, a minha mentalidade também. Namorar com beijo, esqueça. Vai beijar, vai casar. Sabe que isso era uma regra na minha casa, né, Jamile? Era uma regra na minha casa. Você só vai namorar quando você tiver 18 anos. Aí eu fiz 18 anos, achei que eu fosse namorar e comecei a fazer 2 faculdades. Eu fiz 2 ao mesmo tempo. Aí meu pai falou assim, não, você não tem tempo não. Agora você tem que terminar as 2 faculdades. É isso. Então você vai encontrar uma geração de pessoas de 40 anos solteiros. Morando na casa da mãe e do pai. Eu casei super tarde. Mas não morei na casa do pai, não. Isso, porque você vai colocar a carreira na frente do casamento. Isso é totalmente errado. Carreira não tá, nada está acima do casamento. E como equilibrar isso? Você equilibra isso com essa mentalidade cristã que a gente está trazendo aqui. Porque o que é namoro na Bíblia, primeiro que namoro não existe. Namoro não existe. Ou seja, você não pode criar um ambiente deliberadamente para ter transa de jovens, para jovem estar transando. Então, o que é um namoro? É um tempo de você preparar o casamento. Então, o que é que a gente orienta? Mano, se esconda em Deus. Mira, teve convicção de Deus, vá que essa mulher já está preparada por Deus para você. E prepara o casamento. Acabou. Não precisa beijar, não precisa amassar, não precisa ir para escurinho. E preparar a mentalidade do jovem. Sabe um problema? O nosso contexto ele é muito católico. Ainda, principalmente nossa região. Aí vem que Maria é virgem. Até Jesus nascer, beleza. Maria é virgem. Vem desse contexto que Maria é virgem, que Maria... Beleza. Aí a menina vem e fala assim, pô, mas eu não quero ser virgem, como é que eu vou ser santa? Porque colocaram na cabeça das meninas que transar é pecado. Que sexo é pecado, é devastador. Aí começou a ter uma dualidade. A menina queria ser a santinha aqui para os outros, mas tocando terror por fora, como a gente fala. E não se explicou essa menina que o sexo ele é permitido aonde? Dentro do casamento. Não tem, tipo assim, não tem monstro de tirar uma virgindade. Não tem monstro, meu filho, você transar. Mas isso tem que ser feito dentro do casamento. Então, quando o jovem ele cresce vibrando por um casamento, ele constrói a vida dele para casar. Ele fala assim, o meu trabalho é o subsídio da minha família e não o contrário.
Eu vou trabalhar para subsidiar minha casa, eu vou trabalhar para subsidiar minha família, meu ministério. E não pode ser ao contrário, porque qual é o combustível para o cara trabalhar e formar? O casamento. Aí eu falei para esse primo meu, como é que tu queria teu filho com 20 anos na faculdade, solteiro, ou ele com 20 anos na faculdade noivo, convicto, preparando para casar? Então é muito melhor, na minha concepção, 20 anos estar casado, os dois indo para a faculdade junto, ralando junto, construindo junto, do que você pegar a mulher com 30, formada, pós-graduada, com sua boa renda, e para ela achar um cara para casar agora. Quem que não quer casar com essa mulher? Quem que não quer casar com um cara aí de 30 anos? Estruturado, shape, carro, casa. Quem não quer casar? Aí você fica cheio de dedo agora para escolher. Se casa com o pobre, o cara quer se aproveitar de você. Se casa com o rico, você está menosprezado. Aí vira disputa dentro da casa. Mas quando você constrói, que você olha para trás, filha, a gente começou assim, hein? Pô, a gente começou, tinha um Uno. Pô, a gente começou naquela casinha lá de construtor. A gente morava no fundo da casa do pai, da mãe, não sei, numa laje. Olha onde Deus trouxe a gente. Olha para a construção agora. Vai ser uma construção totalmente diferente. Então, o que é que a gente está errando? A gente está criando nossos filhos para ser bem-sucedido na vida. Precisamos criar nossos filhos para ser bem-sucedido em Cristo. Na família, no casamento e no ministério. Na minha visão não, na visão bíblica, é o que resolve. O que é que cura a sociedade? Uma família curada, ela cura a sociedade. O que é que destrói? O que é que disturba a sociedade? Uma família disfuncional. Qual é o fruto dessa questão que a gente vê hoje toda? Famílias disfuncionais. Sim. O homem, ele é o diabo, ele é Deus. Ou o homem, ele destrói, e o homem tem o poder de construir. Porque toda raiz de problema, ele vai ter um homem por trás. E toda raiz de solução tem um homem por trás. Junto com a mulher construindo. E por que o peso fica muito grande para a mulher? Porque você vai pegar a mulher liderando casa, liderando igreja, liberando tudo por conta da omissão do homem. Uhum. Só eu que a mulher falo que mulher dá conta, mas ela não foi feita para... Não foi feita para isso. Não foi feita para liderar, ela foi feita para auxiliar. Não foi feita para isso. Então ela vem com a carga muito grande. Você vai pegar mulheres aí, numa certa idade, que não conseguem descansar mais. Pesadas. A vida dela é só filho. Ela não consegue olhar para si e se reconhecer como uma pessoa a mais. Porque ela cegou nos meninos, nos filhos. E esses meninos estão crescendo o quê? Disfuncionais. Ou no trabalho, né? Ou no trabalho. Muitas mulheres... Porque todo excesso é uma falta. Uhum. Então, isso que o apóstolo Paulo fala, que o apóstolo Paulo está aqui traduzindo Gênesis 2:3, essa conexão. Não é que você um é maior do que o outro, vocês estão conectados. E só dá certo cada um na sua função. E, enfim, seguindo nessa linha do que o senhor está falando, da conexão do homem e da mulher, e levando isso para dentro da maçonaria. O que é mais desafiador com os homens que chegam na maçonaria? O que o senhor percebe que é aquilo que desafia a uma transformação para que ele compreenda o papel dele e a imagem de Cristo? O que é mais desafiador para os homens e para uma visão geral é porque estão emasculando o homem. Então, a gente tem que alinhar a virilidade com o cristão, porque o cara viril não é um cara agressivo. Jesus, ele tem duas faces, ok? Cordeiro e leão. Então, onde é que eu sou cordeiro? Dentro da minha casa. Com a minha esposa, com meus filhos, eu sou cordeiro. Botei o pé para fora de casa, ali no meu ambiente eu sou leão, mas não é um leão agressivo. É um leão na figura de autoridade revestida por Cristo. E onde é que eu vou exercer essa autoridade? Em todos os lugares que eu ando. Pô, aquele cara, o semblante dele é diferente. Mas eu sou um cara posicionado. Eu sou um cara posicionado. E a galera tem um negócio de falar assim, não, se Deus quiser. Lógico, irmão, que é se Deus quiser. Lógico que é se Deus quiser. Você viu aquele pedófilo, o pedófilo americano, que violentou aí mais de 100 crianças, não sei quantas foram. Sabe qual era o traço de perfil dele para ir na criança? O pai, a virilidade do pai. Primeiro, tem pai? Tem. O cara é viril? Nem vou. O cara é omisso? Vou. Tá tranquilo para mim. Então, o filtro do pedófilo era a figura do pai. Quando você pega, normalmente, uma menina, que essa menina tá namoradeira demais, ou ela não tem pai, ou é um pai omisso. Porque o cara, quando vai namorar com a menina, que ele vê uma figura paterna, ele fala, não vou aberto. O baiano fala assim, aqui eu não vou aberto, não. Se eu quiser compromisso, eu vou. Se eu não quiser, ali não deu para mim.
Porque ele chega na casa que vai receber é o pai. Se tiver idade, entra. Se tiver, nem entra. O pai já pega na mão dele e fala, vamos lá na sua casa primeiro, conversar com seus pais. Ou até antes de vir, isso já tá orquestrado. O cara, velho, não é aqui nessa que eu quero, não. A minha vida, eu falo isso com os meninos lá, os homens que caminham comigo. Toda menina que eu ficava, que vivia naquela vida comigo, nenhum tinha pai. E quando tinha, era um cara omisso, que não tava nem aí pra casa. Porque quando tem um homem na casa, a funcionalidade é outra. Então o que é que a gente ensina aos caras? Você não precisa ser omisso. Não é porque você tinha uma vida destrutiva, que você acabou com tudo, que você mudou, que sua mulher vai mandar em você, que acontece muito isso. Uhum. Normalmente a mulher, de uma forma até imperceptível, ela aproveita quando o cara converte e quer pisar no cara e agora. Porque muitas mulheres, o único assunto dela é falar mal do marido. Aí ela fala, rapaz, o traste converteu, mudou, não tem um assunto. Aí até ela equilibrar, ela pira, porque na roda dela, o único assunto dela era falar mal do marido. Enfim, então é ajustar o cara, falar, mano, você pode meter o shape, você pode andar no carro que você quiser, você pode, mas você é fiel à sua esposa, você ama seus filhos, você serve a sociedade, mas com a figura de homem, não precisa apertar a calça demais. Use sua calça de boa, só uma figura de linguagem. Não precisa se maquiar, porque agora o homem pode maquiar, o homem pode andar de saia. Então quer desvirtuar a figura do homem. Então a gente quer trazer um equilíbrio em 2 gerações. A geração do meu pai, dos meus tios, como era? Minha tia passava perfume pro meu tio e pro forró. Então era o cara que tinha o quê? Botar a comida dentro de casa, fazer os meninos trabalhar e acabou. E a mulher em casa cuidando dos filhos. Aí migrou para uma geração de homem que agora não quer mais nada. Os caras querem apertar a calça, a almofadinha, se maquiar, usar saia, tudo tá bom. Então, a masculinidade bíblica é o equilíbrio dessas gerações. Que você pode ser um cara de andar na paleta de cores, você pode ser seu cara de passar seu protetor solar, digamos assim, de andar bonito, de andar viril, mas ser fiel à sua esposa, guardar a sua casa, profetizar na sua casa, guiar seus filhos no caminho do Senhor, servir a igreja. Então é esse equilíbrio que a gente traz. Não é um coronelismo e não é um homem masculado. É um homem... Sabe sua identidade. Sua identidade. É um homem biblicamente alinhado e cristão. Numa linguagem que estava se falando muito sobre armamentismo, a gente consegue uma metáfora muito boa com isso. Aí fica naquela, não, cristão não pode ter arma, cristão pode ter, cristão não pode ter, cristão pode ter. Bíblia é espada, né? Só para constar. Exatamente. Aí um exemplo, você está em casa, você está na sua casa e você tem uma arma em casa. Aí chega um bandido ladrão para vir contra a sua família. Você vai fazer o quê? Você vai ligar para a polícia? Você vai orar? Você pode até orar, mas você vai orar se defendendo. Então é só uma linguagem de figura. O que é que o homem tem que... O homem é esse cara que vai. E aqui eu coloco para todas as situações da vida. O homem é que escolhe a escola da criança, ele mapeia com a esposa, mas quem fala, filha, a escola é essa. Filha, é isso aqui, vamos mapear. E aí, amor, tu acha o quê? Isso aqui. Aí a mulher fala, amor, mas tu já pensou isso? Então vamos orar. É um time, né? É um time. Um time tem um capitão. Exatamente, tem um porta-voz que fala. Falou tudo aí agora. Minha irmã fala assim, ó, a mulher tá no lugar, ela já quer ir embora. Mas ela não levanta e chama o marido, ela fala, filho, fala na mesa que tá na hora. Aí o homem, galera, tá na hora. Pega a sua esposa, levanta e sai. Então isso é um time orquestrado. E normalmente a desorganização disso vai levar um filho para a homossexualidade, para as drogas. O cara vai virar um cara que quer pegar todas, a menina pode virar uma piriguete. Porque constantemente houve briga dos pais. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Ela sabe que se chegar no pai, o pai cede, a mãe não, então eu vou no pai. Não tem equilíbrio. E todo ser humano tem que ter um pai. Aí quem vai ser o pai do menino? O pai pode ser a maconha. O pai pode ser a homossexualidade. O pai pode ser um professor errado, um treinador que fundiu a cabeça da criança. As universidades do jeito que tá. O pessoal tá entrando na universidade pública de um jeito, tá saindo transformado. Onde é que tá a raiz disso? Tá na casa. Tá na disfuncionalidade da casa. E quando eu falo isso também, não quero levar totalmente peso pros pais.
Porque os filhos, ele tem também, ele sabe o que é sal, o que é açúcar. Uhum. A gente tá falando uma visão bíblica e que rege. Mas tirar o peso também dos pais, porque chega o tempo que os filhos já decidem o que querem, eles sabem o que querem. Não é Então, à toa que a Bíblia fala pra gente orientar, né? O caminho. Isso, guia teu A função filho. dos pais é orientar. Quando chegam à idade, eles têm que assumir as responsabilidades deles. Exatamente. Fazer suas escolhas. E como Cristo é uma família, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. E que a obra do Senhor, eu oro sempre eu já oro pela minha quarta geração. Um dos meus sonhos é, com 80 anos, pegar meu trineto, né, minha quarta geração no colo. Então a gente, quando você vai ver um homem posicionado, ele não está pensando na barriga dele. Por que eu estou aqui? Eu não estou pensando na minha barriga. Queria que o senhor falasse agora para uma fala para os homens, especialmente assim. Como um homem pode, ele se enxergando, ouvindo aqui as orientações, a visão que o senhor está trazendo, essa perspectiva, como que ele, homem, pode dar início a um processo de transformação? Talvez ele não conhece a maçonaria, talvez ele não mora em Feira de Santana, mas ele quer começar a transformar, ele quer ser melhor. Quais seriam esses passos à luz da palavra? Procurar a igreja evangélica séria, mais próxima à casa dele. E ouvir a palavra. Porque quem tem o poder de convencer o homem da verdade, do juízo e da justiça? É a palavra. Espírito Santo. Então o que é que ele tem que fazer? Ele tem que se achegar. Tem que largar os preconceitos. O que é que o cara fala? Pô, velho, tô desse jeito, tô todo errado. Como é que eu vou pra igreja? Tem que consertar primeiro. Isso não existe. É o próprio Espírito Santo que nos conduz. Então qual é a dica? É que funcionou comigo, com vocês e com qualquer pessoa. Procura a igreja mais próxima da sua casa. A igreja que prega a palavra de Deus, vai lá no banco e senta. E deixa o Espírito Santo te transformar. E a partir do momento que recebeu a palavra, toma posse dessa palavra. Se conecta com o homem de Deus, porque a gente só aprende a ser homem andando com o homem de Deus. Sai das mesas, muda as amizades, os ambientes e segue, que Deus constrói tudo novo. Deus dá amigo novo, lugar novo, ambiente novo, trabalho novo, se for o caso. Mas principalmente as mesas e as amizades. E muitas vezes, na maioria das vezes, são pessoas que a gente ama. Eu tive que me afastar das pessoas que eu mais amava. Dos caras que eu mais amava, de amigo de infância. Me afastar do convívio, não do amor, mas do convívio eu me afastei. Porque nossos objetivos agora eram diferentes. E a partir disso, recebeu a palavra, Deus se apresentou para ele, é a sarça, que queima e não se consome no deserto. E aí Deus vai te chamar para te apresentar uma missão, como falou para Moisés. E quando Deus te dá o sobrenatural, Deus te apresenta uma missão. Qual é o segundo passo? Cumpre a missão. Deus vai dar as ferramentas. O que é que para o homem sem propósito, o homem sem função ministerial? Ajuda o pastor, dá carona, lava banheiro, porteiro da igreja, faz tudo, monte, oração, jejum, tudo. O povo vai lhe chamar de lunático, de fanático, a mulher vai brigar, mas você tem que construir o seu coração, você tem que construir a sua figura cristã. E o próprio Espírito Santo te equilibra. Para você não ser aquele cara que converteu e esqueceu da casa, que a gente traduz errado, né? Que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ali a gente coloca no contexto errado. Ali Deus está falando sobre um estilo de vida ansioso. Não está falando sobre você abandonar a sua casa. Porque antes de Deus fazer uma igreja, Deus fez uma família, em Gênesis. E a igreja é formada por famílias. E aí Jesus fala assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno de mim. Uhum. Então aqui Jesus está falando, a prioridade sou eu, mas sua família vem junto. E o apóstolo Paulo fala, o solteiro ele pode se dedicar mais ao Senhor. Já o casado, primeiro ele tem que se dedicar ao Senhor e à sua casa. A sua esposa, tem que ter um equilíbrio. Então Deus ele se apresenta. Deus se apresentou para mim no baba de saia, eu estava bêbado, Deus me deu uma memória. Eu tinha 6 meses indo para a igreja, Deus me deu uma memória de criança, me deu minha vida assim em slow motion, em câmera lenta. E Deus falou, essa vida que você quer para você? Eu falei, não. Aí Deus falou, e aí? Eu falei, acaba aqui. Sábado de aleluia, em Santa Bárbara. Aí fui 2 cultos para a igreja, não teve apelo. No terceiro que eu fui, teve apelo. Levantei minha mão e Deus mudou minha história, me trouxe até aqui com vocês. Restaurou meu casamento, trouxe o filho maior, que não é filho de Vanessa, é filho de outra mulher. Deus trouxe esse filho para nós, para a gente criar. Queria Oscarzinho, vou trazer Oscarzinho para vocês conhecerem também, Kaique, meninos fantásticos assim, e os gêmeos. E sempre que vem um chefão na minha vida, eu lembro, falei, Deus me deu aquela visão. E tipo assim, Deus me deu a lucidez na hora. E falou assim, essa vida que você quer para você, não. Aí eu falo, Senhor, não permita que eu seja um cachorro que torne ao vômito.
Uma pessoa que larga o arado, não, Senhor. O Senhor me trouxe aqui e eu estou em tuas mãos. Me leva, conduz a combater o bom combate, vencer a carreira, cumprir a fé. Então Deus, ele vai se apresentar na sarça ardente. A minha sarça foi aquele dia que queima e não se consome. E ali na Bíblia, se eu não me engano, é a primeira vez que Deus manda fogo na terra. E quando Deus acende aquela sarça, é o símbolo do fogo do tabernáculo, que não se apaga. Então, quando Deus acende, Deus já está tabernaculando, Deus já está dando o sinal desse fogo, que ele agora é no nosso coração, mas que naquele tempo ele se mantinha aceso no templo. Então, Deus se apresenta para Moisés, fala, Moisés se sente incapaz, como o homem ele vai se sentir. O homem que está ouvindo esse podcast, ele vai se sentir incapaz, como eu me senti. Quando eu me converti, eu falei, Deus, e agora, segunda-feira? E os reggae que eu estava marcado? E agora, como é que eu vou chegar no trabalho, indo para a igreja escondido? Como é que eu vou falar que eu sou crente? Aí os caras falavam, você tá pegando alguém na igreja? Tem uma pra mim? Tu tá tomando conta do dízimo? Não, tu tá indo pro reggae. Um vagabundo desse, um prostituto desse. E eu na minha, com vergonha. Aí a tia do refeitório era cristã, me defendia. Porque nesse momento só acredita que você se converteu quem já é crente. Aí Deus fala, Moisés, o que é que tu tem na mão? Moisés fala, um cajado, bota no chão. Virou uma serpente. Aí Moisés queria correr. Porque muitas vezes a gente quer correr daquilo que Deus tem pra nós. Aí Deus fala, pega pela cauda, virou cajado de novo. Bota a mão no peito. Quando tira, a mão tá branca. Coloca a mão no peito de novo. Ou seja, Deus vai usar aquilo que a gente já tem. Aquilo que Deus já nos deu. Ah, mas eu sou pegado de língua. Calma. Que Arão tá vindo te encontrar, ele vai ser teu porta-voz. E como é que eu vou dizer seu nome? Diga que eu sou. Diga que o Deus eu sou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés vem com a missão de libertar o povo. Então Deus se apresenta. Deus dá a missão. E agora o cara tem que cumprir. Para você estar no trilho de Deus. Porque muitos até vê Deus e se afastam dos caminhos do Senhor. Muitos até vê Deus, até aceita a missão. Até aceita, mas não caminha em direção à missão. E aqui ele estagna. E a nossa oração é, Deus, ao cumprir da missão, guarda meu coração. Para que eu nunca me afaste do Senhor. Eu estava no curso e falou assim, faça seu quadro do sonho. Eu falei, meu quadro do sonho é nunca desviar, irmão. É permanecer nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz, aí está no contexto certo. Não é no contexto ansioso. Pode por sua ansiedade você crescer um côncavo da sua estatura? Olhe para os pássaros, contemplação da natureza. O cara quando dá um burnout, manda para onde? Vai para a natureza, irmão. Olhe para os pássaros. Por acaso eles semeiam ou plantam? Olhe para os lírios do campo. Aí Deus fala, não é esse estilo de vida ansioso, buscando as coisas do mundo. Onde está o teu coração, lá está o teu tesouro, que vai fazer nada na sua vida. Mas é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então é basicamente esse caminho. Mateus capítulo 6 é um capítulo extraordinário. E essa parte que o senhor falou, olhai os lírios do campo, né, ela nos remete à contemplação. E aí eu volto lá no início da nossa conversa, em que o senhor falou, o que um homem quer é chegar em casa e ver tudo aquilo ali. Ver a comida, as crianças, tá tudo bem aqui em casa. É o resgate da contemplação, da importância da contemplação e de nós conseguirmos, enquanto família, proporcionarmos isso uns aos outros. Exatamente. A maior sofisticação do mundo é a simplicidade. Tudo de mais rico do mundo Deus já deu. Você não tem como produzir nada. Aí, baseado nesse estilo de vida de produzir, de você ser... Vou achar a palavra que tá na moda agora, de você ser alta performance, de você ser o cara, de você ter que ter o melhor carro, o melhor Instagram, a melhor foto, o melhor tudo. A gente não percebe, mas a gente tá deixando de contemplar a cruz e deixando de contemplar o simples. O que é hoje para você ser um revolucionário, um homem comum, com a mulher comum, com filhos comuns. É o modelo do revolucionário. Não precisa você usar uma camiseta mais com o Diego Guevara aqui, não. Uhum. É o homem comum, esposa comum, filhos comuns. E aquilo que a gente contempla, a gente se torna. Então, se a gente contemplar esse estilo de vida, a gente não vai querer ser o cara espiritual. A gente vai querer ser o cara multitarefa, alta performance. E é um negócio que já está invadindo a igreja. Está tendo a transição da teoria da prosperidade para a teoria coach. Da teologia coach.
E eu tenho formação também, coach. Não estou falando da ferramenta em si, não. Sim, a ferramenta Deus é deixou excelente. inteligência e ferramenta para tudo. E a gente saber usar. Isso, saber usar. Né? Mas você não... Porque como os crentes têm um coração bom, o povo achou a veia dos crentes. Aí quer colocar tudo assim agora. Aí tem coach batizando. Errado. Contemple, faça seu mural dos sonhos. Minha casa é em Alphaville. Não, meu irmão. Seu mural do sonho, primeiro bota uma cruz. Se Deus quiser te dar uma casa no Alphaville, amém. Trabalhe para ter sua casa, mas não tire os olhos da cruz. Porque é a cruz que vai fazer a gente ter amor pela nossa família e saborear a nossa família. Com certeza. Se não, a gente vai aplicar tudo, ser rico, bem-sucedido, bonito, shape e ir pro inferno. Sim. Então não é isso. Eu quero tudo de Deus. E peço para que Deus me conduza a entregar tudo de mim. E dentro dessa junção com a Trindade, dessa ciranda com a Trindade, eu quero estar ali no meio da Trindade, a Trindade com as mãos dadas e a gente no meio, celebrando, adorando o Senhor. Eu quero que a nossa ideia, quando Cristo volte ali sobre os montes, a gente celebre a volta do Senhor. A gente anseie por essa ceia. Cristo está esperando a gente ceiar. Cristo, eu só ceio agora com vocês. Então, a roupa, Jesus voltando, reinando, e você falando, velho, eu vou reinar com o Senhor. Valeu a pena. Aí entra nessa questão do homem. Aí o cara fala, velho, eu tenho um objetivo de vida. Não conecta com pornografia na minha vida. Não conecta com masturbação na minha vida. Não conecta com trair com a minha esposa. Normalmente é onde o homem mais cai. Não conecta mais usar droga. Não conecta. E aquele fogo da sarça que acendeu lá, ele queima no seu coração e queima os pecados e faz você fluir. E faz você amar. E faz você renunciar. E tudo começa a se encaixar porque você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E quando os papéis estão... Quando a mulher está exercendo o seu papel de auxiliadora, o homem chega em casa, como vocês estavam falando, a mulher já cuidou da casa, já cuidou dos filhos e está disposta. Exato. Com a lamparina acesa. Porque... E tudo tá lindo. E Jesus no centro, porque é isso que... Exato. E a gente entender também a linguagem de amor. É algo que eu e minha esposa, a gente está aprendendo ultimamente. A gente aprender a linguagem de amor do outro. Então, normalmente, a minha linguagem de amor, de receber é uma e de demonstrar é outra. Eu sei que as linguagens do amor dariam um podcast só para elas. Só para né? isso. Mas rapidamente, assim, para quem está nos assistindo, fala um pouquinho sobre as linguagens do amor e o porquê que é tão importante a gente conseguir enxergar o idioma do outro e falar o idioma do outro. Numa linguagem prática, antes da gente aprofundar mais... Hoje é só uma pincelada. Só uma pincelada. Você pode chegar para sua esposa, trazer uma rosa enquanto ela queria ganhar um chocolate. Ou ela queria ouvir, então, você tá tão linda hoje. Você tá tão linda hoje. Você cortou o cabelo? Você sabe por que muitas mulheres traem? Porque ela ouve um elogio que ela nunca ouviu do pai e do marido. Aí ela ouve aquele elogio que ela tropeça no plano. Flecha o coração dela a um ponto que a mulher se derreteu. Porque remete àquilo que Jamile falou, de admiração, né? Isso. Sabe por que a mulher trai? Porque o marido não é amigo. O marido não elogia, o marido não a ouve. O colega de trabalho a ouve. Dá uma carona, almoça. Então, a linguagem de amor ela tem que estar muito bem alinhada, porque senão a mulher vai achar que o marido não ama e o marido vai achar que não é amado. Tem uma história que meu pastor conta que ela é muito extraordinária para isso. Um casal de pastores há 20 anos casados. E a mulher fazia lasanha para ele, acho que toda sexta ele comia lasanha. Já ouviu essa? É bonita, conta. Aí, lasanha, ela faz, ele come. Aí depois de 20 anos ele conversou. Diz que ele falou, amor, vou te falar uma coisa, eu detesto lasanha. Meu Deus, 20 anos depois. Ela falou, filho, por que você nunca me falou? Eu detesto fazer lasanha. Aí ele falou, você fazia para mim com tanto amor que eu ficava com vergonha e comia. E ela falou assim, eu achava que você gostava. Meu Deus, 20 anos. Tem até aquele livro, né? 5 Linguagens do Amor. Um dia nós vamos falar que sobre isso. Ele tá lá pra gente ler. Então isso até com um funcionário da gente. Tem a pessoa que vai querer um presente, tem um que vai querer o dinheiro, tem um que vai querer uma bonificação, o elogio. Então isso no casal é extremamente importante para você organizar uma viagem. Pô, minha linguagem de amor é muito básica. E às vezes a linguagem de amor que eu demonstro, ela é básica também. Porque o homem ele gosta da máquina funcionando.
E a mulher é lua, né? Tem fase, muda. O homem é sol. Sol não muda. A mulher tem hora que tá cheia, tá minguante, tá e crescente. E é bom que os homens entendam isso, né, Tem Jamile? que entender. Tem que entender. Senão, atrapalha em tudo. Atrapalha no sexo. Tem que compreender que mulher é uma criatura, né, diferente. Isso. E se a gente pode falar rapidamente, eu acho que é muito importante quando a gente fala para homem, a parte do cuidado do corpo e a parte sexual com a esposa. Bora concluir nossa conversa, então, com essa parte. Vamos concluir. Normalmente, quando... o que é que a galera de academia fala? Fala, o melhor pré-treino é um divórcio. O melhor pré-treino é uma traição. Tá repreendido em nome de Jesus, irmão. A linguagem deles. Porque a mulher tá o tempo todo casada, não vai na academia. Aí separa, no outro dia entra. O cara tá desleixado. Não cuida de si, nada. Separou, aí doida. É shape, é academia, é cirurgia e tal. Fala assim, por que não fez isso enquanto casado? Outro problema que a gente encontra... parte sexual. Só um parênteses. Vamos só pra gente concluir essa parte da academia. Então, vamos tirar uma conclusão daqui. Eu vou voltar nela. Então. Vou voltar nela. Então tá bom. Eu vou voltar. Bom, o senhor falou de academia, agora quer falar da parte sexual. E a parte sexual, que é extremamente importante, além da comunicação, o homem entender que ele é o provedor. Então, a mulher, ela chega no finalmente primeiro. E a mulher, ela pode ter orgasmo múltiplo. E o homem, de repente, ele vai ter só um. Então o cara, ele tem que entender que ele tem que dar satisfação à mulher dele. Você vai encontrar mulheres às vezes aí que tem 15 anos de casada, 10, 7, ela nunca teve um orgasmo. E às vezes o marido nem sabe, eu sabe, mas pra ele tá assim, já fui aqui, pra mim ela que se vire. Então a comunicação e a amizade do casal, ela pode começar numa mensagem, emoji tem, no carinho, numa conversa, algo que os dois gostem. Para que o sexo seja uma contemplação da amizade. Depois os dois pegam na mão, ajoelham, ora e dorme. Para que não seja um sexo egoísta, nem para um e nem para o outro. E a gente vai encontrar jovem que quando casa, menino que não é orientado a isso, o cara casa e brocha. O cara casa e não consegue ter ereção. Porque ele não foi orientado, ele está achando que é um monstro agora. O monstro do Lago Ness. Então é algo que a gente tem que orientar na igreja, jovens casais e para casados, que sexo não é pecado, não é coisa de outro mundo, mas que deve ser o homem provedor, a mulher vai primeiro e depois o homem. E sobre a academia, sobre a nossa saúde e cuidado com o nosso corpo, faça sua academia casado, não espere separar para fazer não. O mesmo dinheiro que o homem gasta para se vestir mal é o mesmo dinheiro que ele gasta para se vestir bem, é só ele dedicar uma atenção. A mulher do mesmo jeito. Se seu marido lhe proíbe de ir na academia, esse cara tem alguma coisa de errado nele. E se sua mulher lhe proíbe de ir também, tem coisa errada. Porque em Cristo nós temos liberdade. Aleluia. Então é muito bom a gente se cuidar para o outro. É o melhor. É o melhor. E que essa pessoa venha cuidada para nós. Eu falo com os caras, vai comprar uma maquininha, irmão, R$40, passa a máquina. Né? A mulher se arruma, às vezes a gente vê uma mulher assim desleixada, irmão, para um cara, é terrível. Então, a gente acha talvez que isso não é importante, isso é extremamente importante para a saúde do casamento e para a conexão do homem. O homem não pode andar desleixado, não. A masculinidade bíblica é justamente esse equilíbrio. Ande, irmão, na paleta, ande certinho, ande arrumado. O senhor volta depois para falar dessa paleta, porque eu quero aprender dessa paleta. Show. Que eu gostei. Mas foi uma conversa extremamente inteligente porque ela traz uma aplicação prática, né, Jamile, para as famílias. Tenho certeza que muitas mulheres e muitos homens ficaram muito felizes de aprender um pouco mais sobre a masculinidade à luz da Bíblia, que não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com feminismo, tem a ver em nos recordarmos que fomos ambos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Feitos um para o outro. E o que é interessante é que é falado por um homem, né? Não vai dizer que foi duas mulheres falando isso, que às vezes assim... falar de homem, falar né? de homem às vezes é fácil. Então, dizer assim, foi duas mulheres... pode vir por viés do feminismo, então a questão de dizer assim, tá levando para o machismo, não. Como foi falado aqui, o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem foi feito para a mulher. Né? Ambos se completam.
né? E tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tem como a gente alinhar, viver uma vida santa que agrade a Deus, né? E uma vida comum. A gente falou de coisas comuns aqui. E eu vou dizer, a coisa mais legal do mundo, um dos maiores prazeres que a gente tem em casa é treinar juntos. Eu e meu marido e eu, a gente vai pra academia juntos. Que excelente. E aí? E não precisa estar pago nem foto de comida. Aí. Pois é. Se a mulher tá postando tá paga foto de comida, fez isso aí. Tem coisa errada por trás. Pois é. Por isso que eu digo que é interessante essa conversa aqui, porque assim, mostrou a questão da submissão. Porque tem muita gente que acha que ser submissa é estar debaixo do pé de homem. Porque no mundo a mulher treina pra ir pra balada e o homem treina pra pegar várias. E o cristão ele treina pra mostrar o shape pra esposa. E a esposa treina pra bumbum na nuca pro marido. Pois é. É basicamente isso aí. E eu digo também, eu acrescento, põe uma vírgula. E para glorificar a Deus. Através honrando o templo que ele deu pra gente morar aqui nessa jornada. Né? Vamos cuidar. No livro de Coríntios, Paulo fala sobre isso. Cuidar sobre o templo do Espírito Bora Santo. voltar pro senhor falar um pouco mais com a gente sobre isso aí. Ótimo. Foi uma alegria tê-lo aqui. Deixa o convite, fale pra gente onde que funciona a matilha de Feira de Santana. Quem sabe há alguns homens aí que queiram conhecer, precisa ser de alguma religião específica para ir na matilha, ou é mesmo uma iniciativa para resgatar mesmo os homens? Isso. A nossa matilha, nós nos reunimos toda sexta, Rua Neirópolis 63, Campo Limpo, fica no fundo do Senai, em Feira de Santana, toda sexta-feira. Não tem negócio de religião, tem que ser cristão, não tem que ser. Se não for cristão, melhor ainda, porque lá é justamente o ambiente para isso. Lá nós amamos Jesus, tomamos café, fazemos churrasco, celebramos juntos. Temos a Margarida, que é uma Kombi que nós viajamos, fazemos a nossa comunhão, evangelismo também. E estamos na Comunidade Esperança também liderando os homens, que é a igreja em Feira de Santana. E o Machonaria você vai encontrar no Instagram, que é uma forma de discipulado também ali, mas nada compara ao discipulado corpo a corpo, caminhando junto, pessoalmente. Mas tem essa plataforma também do Machonaria que você vai conseguir o homem encontrar uma palavra de Deus para sua vida e para sua casa. E conte conosco para acrescentar no culto de homens, para visitar a sua igreja, ajudar no ministério de homens. Nós estamos aí também à disposição do reino. Foi um prazer tê-lo conosco. Todo meu. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Nós esperamos encontrá-lo no nosso próximo Palavra Viva. Deus abençoe sua semana. Tchau.